quero agradecer a oportunidade de poder me pronunciar nesta reunião, saudar a todos os membros do Conselho Estadual do Meio Ambiente e colocar duas preocupações. Primeiro, que tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de planejamento, não se propõe a instalação de um posto de gasolina, de uma estação rodoviária ou de uma estação ferroviária antes da existência da rodovia ou da ferrovia. Então, assim, é muito curioso um pedido de licenciamento bem dito aí, pontual, de instalação de um terminal portuário no Rio Paraguai, antes que a hidrovia exista de fato, antes que o posicionamento dos órgãos federais que tratarão da navegabilidade e das alterações que o leito do rio terá que sofrer para poder dar as condições de existência dessa hidrovia seja definido. Ou seja, antes da existência de fato da hidrovia e antes do posicionamento dos órgãos federais que tratam dela, não tem sentido a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e, por consequência, o Conselho Estadual do Meio Ambiente deliberar sobre um empreendimento pontual que depende da existência da hidrovia, que não existe do ponto de vista formal ainda. Até porque há um investimento econômico de 56 milhões de reais nessa obra. E eu, sinceramente, não consigo entender com que segurança o empreendedor trabalha se a hidrovia não é fato ainda. A não ser que o empreendimento seja parte de uma estratégia, ou seja, uma etapa de uma estratégia para tornar a hidrovia fato consumado no Rio Paraguai. Porque quando houver a necessidade do debate da navegabilidade, das alterações que o leito do rio terá que sofrer, não, mas agora nós temos que criar essas condições porque foi feito investimento na instalação de terminais portuários. Então, nesse sentido, a SEMA, do ponto de vista técnico, o Conselho Estadual do Meio Ambiente deveria, de pronto, indeferir o pedido de licença prévia, de pronto, sem entrar no mérito dela, exatamente porque condições necessárias e anteriores ao tema do empreendimento pontual terminal portuário precisam ser dirimidos por uma questão de segurança jurídica, de segurança econômica, antes de entrar no mérito da questão ambiental, da questão ecológica. E aí a segunda preocupação que eu gostaria de manifestar aqui. Todos sabemos as ameaças que o bioma pantanal tem sofrido ao longo dos últimos anos. Então, não dá para analisar uma questão pontual sem considerar o conjunto das ameaças que o bioma pantanal sofre, sem considerar o que nós vivemos nos últimos anos, sem considerar a escassez progressiva de água, sem considerar o desequilíbrio no ciclo natural de cheias e secas no Pantanal, que levaram aos incêndios de 2020 e que levaram à situação de escassez de água, de morte, de perda da biodiversidade no Pantanal nos últimos anos. Nós não podemos tomar qualquer decisão dessa natureza sem considerar a alteração que hoje existe no equilíbrio do ciclo das chuvas, que alimentam os rios, que formam as bacias que alimentam o Pantanal, sem considerar o desmatamento da floresta amazônica que produz esse desequilíbrio, sem considerar a destruição do cerrado pela expansão da exploração econômica da agricultura baseada no modelo do agronegócio, sem considerar o comprometimento das nascentes dos rios que alimentam o Pantanal exatamente em função da destruição do cerrado e da expansão desse modelo de agricultura. Os rios que alimentam o Pantanal nascem no Planalto, sem considerar o assoreamento dos rios, sem considerar o tema gravíssimo dos agrotóxicos, sem considerar os mais de 100 projetos de instalação de pequenas centrais hidrelétricas na bacia
do Alto Paraguai, sem considerar os impactos da mineração sobre o Pantanal, sem considerar a expansão de atividades de exploração econômica para as margens, para as bordas, para o entorno do Pantanal, que representam ameaças severas. E a hidrovia é a maior de todas essas ameaças, porque as alterações necessárias para permitir a existência prática da hidrovia irão, na prática, esvaziar o Pantanal por conta do aumento da velocidade do fluxo das águas no Rio Paraguai, que é o principal responsável pela alimentação do Pantanal, um rio que naturalmente é tortuoso, que tem um ritmo lento, que só permite essa navegação tradicional das chalanas, um Pantanal que tem que ser considerado como um patrimônio da humanidade que precisa ser protegido. O aumento da velocidade da água no leito do Rio Paraguai vai, na prática, esvaziar e ameaçar de morte a existência desse importantíssimo bioma para o planeta. Então, assim, eu faço aqui, com toda a humildade e sinceridade, um apelo aos membros do Conselho para que indefiram esse pedido, até para preservar o próprio empreendedor, do ponto de vista econômico, porque fará investimentos pesados de milhões de reais em uma obra que se dá num ambiente de absoluta insegurança jurídica e num ambiente, num contexto de ameaça severa à existência do Pantanal, porque daqui a pouco não haverá água, não haverá rio para ser navegado. É isso que eu gostaria de colocar e agradecer a oportunidade.